vocês Salmo 46. Salmo 46. Abra o seu coração, redobre a sua atenção. Quantos estão preparados para receber tudo que o altar tem para a sua vida? Pastor Gomes está numa missão aí hoje. Quem recebeu aí a folha? Quem recebeu? Isso. Quem não recebeu a folha? Aqui, ó. Para você colocar os seus pedidos de oração. Se você trouxe uma caneta, escreva aí os seus pedidos. Pastor, eu não trouxe uma caneta. Empresta a caneta do irmão aí perto de você, só tem que devolver depois. Apesar que crente não faz essas coisas. Crente não faz, né? Crente empresta e devolve, não é verdade, gente? Quem concorda comigo? Salmo 46. Vamos ler. Acompanhe a leitura. Agora redobre a sua atenção. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos. Obrigado, filho. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, veja as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Esse versículo é o texto base da mensagem de hoje. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. E você diz amém. Eu acredito que muitos de vocês já leu este salmo. O Salmo 46 é um dos salmos mais poderosos de confiança em Deus em meio ao caos, em meio às tribulações. Aqui ele declara: mesmo quando o mundo parece desmoronar, Deus ele continua governando e protegendo o seu povo. O Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Ele foi escrito pelos filhos de... Quem eram os filhos de Corá? Os filhos de Corá eram os levitas responsáveis pelo cuidado do tabernáculo.
ou do templo. Eles também eram responsáveis pela música e pela adoração a Deus no templo sagrado. Muitos estudiosos acreditam que este salmo ele foi escrito após um grande livramento de Deus, a qual o povo de Israel viveu esse livramento de Deus. E possivelmente esse grande livramento de Deus, ele aconteceu quando o Senhor livrou o povo de Israel, principalmente os habitantes de Jerusalém, do exército assírio, do exército do rei da Síria. E a Bíblia essa história, no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 35, nós vamos encontrar esse grande livramento, esse relato desse grande milagre que Deus operou para o povo de Israel. Jerusalém estava cercada, 185 mil soldados haviam cercado Jerusalém, sobre a ordem de Senaqueribe. E o porta-voz de Senaqueribe era um homem chamado Rabizaque. Rabizaque não era qualquer um. Rabizaque, ele não era apenas um porta-voz do governo assírio. Rabizaque era um homem de muita instrução. Rabizaque, ele falava vários idiomas, várias línguas. Rabizaque, ele falava na língua dos inimigos. Quando era necessário transmitir uma mensagem do seu rei. Quando Rabizaque ficou diante dos portões de Jerusalém, ele começou a ler as ameaças de Senaqueribe para o povo de Jerusalém em hebraico. A Bíblia vai dizer no segundo livro dos Reis, capítulo 19, que ele falava em hebraico. Ele falava na língua do povo, para que todos escutassem, para que todo o povo ouvisse. E uma vez o povo ouvindo as ameaças, o povo ia passar a ficar com mais medo. Porque não era somente o governo de Jerusalém, não era somente os oficiais do rei que estavam transmitindo para o povo. Não, o povo estava ouvindo as ameaças diretas do inimigo. A Bíblia diz que os soldados em cima da muralha gritavam para Rabizaque dizendo: cala a boca, não fale na nossa língua, para que o nosso povo não escute. Esse era o cuidado dos soldados de Israel, para que o coração do povo não desanimasse. Porque toda palavra que gera medo em uma pessoa desanima o coração dela, arranca a coragem que está dentro dela. Quantas pessoas que bastou uma palavra que gerou medo no teu coração, você perdeu totalmente a sua coragem. Inúmeras são as pessoas que são dominadas pelo medo, pelo pavor, pelo pânico. Mas a Bíblia diz que o rei de Israel, ou o rei de Judá, que tinha como capital Jerusalém, a Bíblia diz que diante das ameaças ele entrou no templo. Ele entrou e ele apresentou as ameaças do rei Senaqueribe diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração
do rei Ezequias. E quando Deus ouviu a oração do rei Ezequias, Deus enviou o profeta Isaías com a resposta, dizendo: não temas, assim diz o Senhor, não tenha medo. Naquele momento era o Senhor que ia lutar pelo seu povo. Coloca novamente o versículo, filho. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, assim diz Adonai Elohim, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião. Todas as vezes que você encontrar essa expressão na Bíblia, a virgem filha de Sião, está se referindo a Jerusalém. Sião, Jerusalém. Sião, Jerusalém. Monte de Sião, Jerusalém. Amém? Então qual é a palavra? A virgem filha de Sião, o despreze e zombra de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Por que Deus estava falando dessa maneira acerca do rei Senaqueribe, o rei inimigo que estava ameaçando? Porque uma das ameaças que ele fez contra Jerusalém foi: vou invadir a sua cidade, vou render os seus homens, vou fazer vocês comerem o pão da angústia, que era pão misturado com fezes e urina. Vocês vão beber a urina dos meus 185 mil soldados. Essa foi a ameaça que ele fez. Mas o Senhor está dizendo: de quem você zombou? E contra quem você blasfemou? Por que blasfemou? Porque ele também continuou dizendo: parem de confiar no Deus de vocês. Eu vou pisar na cabeça do Deus de vocês, vou arrancar a cabeça do Deus de vocês. Olha que nível, olha a que ponto que chegou o rei Senaqueribe, falando que ele ia arrancar a cabeça do Deus de Israel, falando que ele ia esmagar o Deus de Israel. É por isso que a palavra do Eterno foi: de quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz? E contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel? Sim, você zombou de Adonai por meio dos seus mensageiros. Você declarou com carruagens, sem contar subir aos pontos mais elevados das montanhas, as inacessíveis alturas do Líbano. Cortei os seus mais altos cedros, os seus melhores juníperos. Entrei nas suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não ouviu que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faça acontecer: que você deixaria em ruínas cidades fortificadas. Os seus habitantes sem forças desanimam envergonhados. São como plantas no campo, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e sei quando retorna. Como você se enfurece contra mim? Olha Deus dizendo: eu te conheço muito bem. Você está aí ameaçando, falando que vai fazer muita coisa, mas você tem que saber, o inimigo, que foi eu que permiti tudo que você fez. Eu conheço você muito bem. Olha o que Deus está falando. Então aqui vai a primeira profecia. A primeira profecia de hoje é: Deus conhece até seus inimigos. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga: Deus conhece até seus inimigos. Sim, contra mim você se enfureceu, e a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu gancho no seu nariz, o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde você veio. A você, Ezequias,
agora está falando com o rei de Israel, com o rei de Judá, melhor dizendo, porque Israel era dividido, reino do norte e reino do sul. Olha o que Deus vai falar para o rei de Judá: a você, Ezequias, darei este sinal neste ano: vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daqui brotar. No terceiro ano, porém, semeiem e colham, plante vinhas e come seus frutos. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e dará frutos. Olha para cá, você vai dar glória agora. O que o rei Senaqueribe, o rei inimigo, disse? Que ia invadir, que ia destruir, que ia matar, que ia acabar com todo mundo. Mas Deus está dizendo: vocês vão sobreviver. Não, além de sobreviver, ainda vai lançar raízes para baixo. O inimigo está pensando que vai arrancar vocês daí? Se prepare, porque as suas raízes... Meu Deus, o inimigo disse: eu vou arrancar, vou destruir, vou acabar, vou matar. Deus está falando: se prepare, porque as suas raízes vão crescer. Vão crescer. Olha para essa pessoa e diga: suas raízes vão crescer. Alguém está achando que você vai perder o emprego lá? Suas raízes vão crescer. Alguém está achando que a sua empresa vai falir? Vai nada, as suas raízes vão crescer. Alguém está achando que a tua família vai ser destruída? Vai nada, as suas raízes. Eu vejo raízes crescendo aqui hoje. Aleluia! E ainda vão dar frutos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte de Sião, o zelo do Senhor dos exércitos a executará. Sabe o que aconteceu depois dessa palavra? Pergunte o quê? Pergunta empolgado que eu prego animado. Pergunte o quê? Deus enviou um anjo. Pastor, eu pensei que Deus ia enviar um exército. Não. Quem precisava de exército naquela situação era o inimigo. Deus enviou apenas um anjo. Esses dias eu estava assistindo o History. Eu gosto muito do History. E estava um documentário no History acerca, olha para cá, acerca desta situação. Um documentário no History acerca dessa passagem bíblica. Porque até a ciência comprovou que um exército perdeu a vida naquela região. E ninguém sabe de onde que veio o ataque. A Bíblia vai responder: e Deus enviou o seu anjo e eliminou 185 mil homens. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Diga assim: Deus lutou por eles. Diga: Deus lutou por eles. Foi depois desta situação, deste grande livramento, que os filhos de Corá, na Assembleia do Senhor, no templo sagrado de Deus, qual canção nós vamos cantar hoje? E eles começaram: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E na canção que ele
eles entoaram naquele dia. No Salmo 46, eles descrevem montanhas se abalando, nações em guerra e reinos se movendo. Primeiro ponto profético aqui. Quando tudo parece desmoronar, vira para essa pessoa que está aí. Fala assim: Deus continua sendo o seu refúgio. Quando tudo estiver um caos na sua vida, Deus continua sendo o seu refúgio. Quando tiver um caos lá na tua casa, Deus continua sendo o refúgio da sua família. Aleluia. Ele disse no verso 2: os filhos de Corá cantaram, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. O que eles estão descrevendo aqui? Terremotos, montanhas caindo no mar, águas agitadas. Ou seja, o mundo em colapso. Às vezes é difícil a compreensão quando nós falamos de um mundo em colapso, porque nós habitamos em uma nação maravilhosa. Nós habitamos em um país geograficamente esplêndido. Tirando toda a questão política, o nosso país é maravilhoso. Não tem terremoto, não tem guerra, não acontece as catástrofes que acontecem em muitas nações. Tragédias acontecem? Aconteceu agora em BH, em Ubá, naquela região de Minas Gerais. Todos nós sabemos que sempre no início do ano, devido às fortes chuvas, acontecem tragédias em regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Por quê? Por causa do solo. Quem já foi para o Rio de Janeiro aqui? Levanta a mão. Quem já foi aqui para Minas Gerais, passando ali o Triângulo Mineiro? Quem já foi em algumas regiões de São Paulo, principalmente depois que passa da capital? Eu já visitei todas essas regiões aí. Quando você está chegando, você já começa a ver montanha para tudo que é lado, aquelas casas tudo feito, parece que está em cima uma da outra, mas é devido às ruas. Quando você olha, parece que estão em cima uma da outra. Então, devido à falta de planejamento, nesses grandes centros urbanos, quando chove, acontecem essas tragédias. Não tem escoamento de água, não tem... Quem está entendendo? Devido aos fortes volumes de água. E quando acontece uma tragédia no Brasil, a gente já fica tudo comovido. Sim ou não? São vidas que estão se perdendo. Crianças, idosos. Ou seja, pessoas vulneráveis. Agora imagina uma região que tem guerra constantemente. Rumores de guerra todos os dias. Imagina regiões onde acontecem grandes abalos de terremotos. Você ficaria 100% em paz? Então, quando nós falamos em um mundo em colapso, muitas das vezes é difícil a compreensão disso, apesar que nós não estamos distantes de acontecer alguma coisa. E já vão se preparando, hein?
Marca 2027 aí no papelzinho aí, deixa guardado. Mas isso é para quem estuda geopolítica. Olha para cá, estou pregando o evangelho para você. Amém? Olha para cá, presta atenção. O salmista está dizendo, mesmo que o mundo esteja em colapso, olha o que a canção dos filhos de Corá está dizendo, mesmo que o mundo entra em colapso e tudo vira um caos, não temeremos. Ou seja, não temeremos significa não seremos dominados pelo medo. Diga assim comigo, eu não serei dominado pelo medo. Então presta atenção, nós estamos vivendo dias de instabilidade no mundo, sim ou não? Guerras, crise, medo coletivo. Mas Deus está levantando um povo que não será dominado pelo medo. Olha para essa pessoa e diga assim, você não vai ser dominado pelo medo, diga. Diga, você não vai ser dominado pelo medo, diga. Então entenda que por mais que o mundo ele entre em pânico, os filhos de Deus podem permanecer em paz. Quem está entendendo isso aqui? Agora presta atenção nisso aqui. Olha o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Diga comigo assim, há um rio. Diga, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aí eu te pergunto, qual rio? Se Jerusalém não tem grandes rios, que rios é esse que ele está se referindo? Que tem correntes. Se em Jerusalém não tem grandes rios, aqui ele está se referindo de um rio que sustenta o povo de Deus. Esse rio que ele se refere aqui não é físico, é espiritual. Se você entender a profundidade disso, olha o que eles estão dizendo, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Então Jerusalém não tinha grandes rios, mas ele está se referindo a algo espiritual. Esse rio aqui representa, primeiro, a presença de Deus. Segundo, o Espírito Santo de Deus. Terceiro, a vida que flui do trono de Deus. É isso que ele está falando aqui. O rio aqui representa isso. E eu vou resumir. A presença de Deus. Quando ele fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ele está falando da presença de Deus que nos cerca, da presença de Deus que nos envolve. Então mesmo quando o mundo está seco, porque o mundo em colapso é um mundo que está seco de Deus. Homens que estão fazendo guerras é porque estão secos de Deus. Enquanto o mundo está seco de Deus, Deus ele faz fluir um rio em meio ao povo de Deus. O mundo pode estar seco de Deus, mas em mim e você há um rio que sai do trono dele. Há um rio que as correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que a sua origem é o trono de Deus. Quem é que sente? Quem é que recebe essas águas? Quem está conectado com Deus. Não tem como receber essas águas se você não tem conexão com o trono de Deus. Quando você está conectado a Deus, quando você está conectada ao trono da graça, ao trono de Deus,
você recebe esse rio da presença. Quando a gente está numa reunião, num culto, dá para saber quem está conectado e quem não está. Dá para saber em quem está fluindo o rio e em quem não está. Porque quando nós estamos conectados com Deus, tudo que vem dele nos alegra. A palavra dele nos alegra. As revelações dele nos alegra. O cuidado dele nos alegra. A presença dele nos alegra. Vai dando uma olhada para o lado e vê se tem alguém conectado perto de você. Isso, vai olhando. Se ele estiver adorando é porque está conectado. Se ele estiver glorificando é porque está conectado. Dá uma olhada aí. Quem está conectado aí? Quem está conectado? Olha o que ele diz no verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele faz cessar as... Sabe o que eu vejo aqui? Um Deus que se levanta para guerrear pelo seu povo. Eu vou profetizar, Deus vai guerrear por você. Deus vai guerrear pela sua casa. Deus vai guerrear pela sua família. Aleluia. Deus vai guerrear. E olha o que o salmista disse. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, ou queima os escudos no fogo. Depende da tradução. Vamos lá? Corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Você viu a estratégia de Deus para acabar com a guerra? Qual é a estratégia de Deus aqui para acabar com a guerra? A estratégia de Deus para acabar com a guerra é quebrando o arco, cortando a lança do inimigo, queimando os carros dos inimigos. Deus põe fim na guerra destruindo as armas do inimigo. Porque uma vez que o inimigo não tem arma para lutar contra você, ele não vem contra você. Eu vou profetizar. O inimigo não vai ter nada para usar contra ti. Pode se levantarem contra ti, podem se levantar contra a tua casa, mas não terão armas para lhe atingir, para lhe ferir, para lhe tocar. Aleluia. Há batalhas que hoje Deus está mandando você não lutar mais. Por quê? Porque se você falar na sequência, Ele vai falar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos aqui não é porque o povo estava gritando: fica quieto. Esse aquietai-vos aqui do Salmo 46 é mandando você silenciar toda a agitação da sua alma. Hoje Deus está dando uma ordem, e essa ordem é: silencie todo o barulho que está dentro de você. Silencie todo o barulho que está na sua alma. Silencie hoje, aquietai-vos. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Deus está falando aqui hoje: filha, aquieta a tua alma. Deus está dizendo aqui hoje: filho, aquieta a tua alma. O Senhor está dizendo: não precisa mais lutar essa guerra não. Tira a tua mão.
de continuar guerreando, batalhando uma guerra que não é mais sua. Quantas pessoas que não é de hoje que você vem batalhando, que você vem guerreando e nada muda. Talvez você venha guerreando na sua casa, porque talvez você é a única da tua casa que está na presença de Deus. E você vem guerreando. Deus está dizendo assim, ó, agora descansa. Talvez você vem guerreando já há anos, filho. Há anos. Na área profissional, vem lutando. Deus está dizendo assim hoje, aquieta. Descansa. Porque agora quem vai pelejar por você é o Senhor. Quem vai pelejar pela tua casa é o Senhor. Aleluia. Eu não estou falando que você não vá trabalhar, não vá lutar, nada disso. Você precisa entender isso aqui. É que muitas das vezes você acaba fazendo guerras, lutando guerras. E Deus só está esperando você tirar a sua mão, para Ele colocar a dele. Olha para essa pessoa e fala, quando você tirar a tua mão, Deus coloca a dele. É isso que Ele está falando aqui. Aquietai-vos. Aquietai-vos aqui significa para, solta, descansa. Aleluia. Então entenda que tem lutas que serão vencidas não é pela força, não é por uma intervenção divina. Tem lutas que não é força, é intervenção. Tem batalhas que serão vencidas, mas não é na força do teu braço. Deus sabe que você é valente, mas você precisa tirar a mão, valente, para que o mais valente entre e resolva tudo. Olha para essa pessoa e pergunta, está entendendo isso daí? Você está entendendo? Quantas pessoas que não aquieta, pergunte por quê? Porque quer controlar tudo. Quer estar sempre no controle. Mas Deus está chamando o seu povo hoje para descansar na soberania dEle. Aleluia! E ele termina esse Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos. Aqui ele está se referindo a Jeová Sabaote. E quem é Jeová Sabaote? Jeová Sabaote é um dos nomes do Eterno. Jeová Sabaote é o Deus das batalhas, o Deus das guerras. O Senhor dos Exércitos. Do lado de fora de Jerusalém tinha um grande exército, mas eles não tinham o Senhor dos Exércitos. Do lado de fora de Jerusalém tinha um grande número de soldados, mas eles não tinham o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Sabe o que ele está falando aqui? Deus não está ausente, Ele está presente. Mesmo que o medo está gritando do lado de fora, Deus está presente do lado de dentro. Deus está presente do lado de dentro. Então deixa o medo gritar lá do lado de fora. Deixa o desespero
gritar lá do lado de fora, porque dentro você tem o Senhor contigo, você tem Deus do seu lado, você tem Deus. Aleluia, aleluia. Então neste Salmo 46 fica claro, vai ter guerra. Fica claro, vai ter batalhas. Vai ter dias de grande tribulação. Deus não está dizendo que não vai ter. Na verdade, o que Ele está prometendo é estar com você quando tudo isso acontecer. É estar do seu lado quando a guerra chegar. É estar ao seu lado quando as tribulações bater a sua porta. Ele vai estar com você. Ele também não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele passou a noite inteira com Daniel dentro da cova dos leões. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Não, ele foi o quarto homem que esteve presente dentro da fornalha de fogo ardente. Aleluia. Ele não livrou José de ser vendido como escravo, de ser humilhado. Ele não livrou José de parar dentro de uma prisão, não. Ele não livrou José da traição dos seus irmãos, também não. Mas em Gênesis 39 você vai encontrar 3 vezes escrito: mas Deus estava com José. Deus estava com José. Deus não livrou, mas estava junto, estava presente. Você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que luta pela tua casa. Você tem um Deus que luta as suas guerras. Tudo que nós precisamos é confiar nele. Tudo que nós precisamos é descansar nele. Você consegue descansar em Deus? Você consegue confiar nele? Então confie nele, descanse nele. O salmista disse, eu acredito que lá para o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Tudo que nós precisamos é entregar, e confiar, e descansar. Tudo que nós precisamos é fazer isso. Seus inimigos podem vir contra ti. Deus não disse que eles não viriam, eles veio. Senaqueribe veio. Quem está entendendo isso aqui? Mas qual foi a promessa de Deus? A promessa foi: pode vir por um caminho. Mas no caso de Senaqueribe, Deus falou: e pelo mesmo caminho vai ter que retornar. A história nos conta lá no 2º livro dos Reis, que quando 185 mil soldados morreu, só teve um que não morreu. Pergunte quem foi? O rei Senaqueribe. A Bíblia vai dizer que ele saiu correndo e Deus permitiu. Eu imagino o anjo. É uma conjectura, sem piruteiro. Eu imagino um anjo, eliminou 185 mil. Aí olhou para Deus. E com esse linguarudo aqui, abriu a boca, falou que ia pisar na tua cabeça, que ia quebrar o Senhor no meio. Faça o que com ele? Estoura em 1000 pedaços? Aí Deus falou assim: não, eu disse na promessa feita ao rei Ezequias, que pelo caminho que ele veio, ele vai ter que voltar. E ele está lá voltando. A Bíblia diz que quando ele chega na cidade dele, na terra dele, ele vai no templo do seu Deus, e ele se prostra diante do Deus dele. A Bíblia vai dizer que quando ele se prostra diante do Deus dele, os 2 filhos dele, cada um pegou uma espada,
e atravessaram Senaqueribe, os próprios filhos. O juízo de Deus aconteceu dentro da casa dele, para largar a mão de ser linguarudo, bocudo, porque a Bíblia diz, lá em Gálatas, que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Quem está entendendo isso aqui? Essa semana teve um aí, eu acredito que você viu, de um país fechado lá da Coreia, que disse que as bombas que ele tem, os mísseis que ele tem, nem Deus pode salvar. Aonde que está o casco do Titanic mesmo? Que nem Deus podia afundar? Pastor, o senhor está desejando mal? Não estou desejando mal não, é o próprio ser humano que se destrói. É o próprio ser humano que se acaba com suas próprias palavras, que se torna juízo contra si mesmos. Olha para essa pessoa e fala assim: não caia no erro de Senaqueribe, hein? Fala assim, ó, não fala mal do sagrado, não toca no divino. Deixa eu te falar uma coisa, você pode viver a vida que você quiser viver, você pode fazer as escolhas que você quiser fazer na sua vida, mas quando se trata de Deus, trata com respeito. Não trata de qualquer jeito. Quem está entendendo isso aqui? Fica de pé comigo. Vamos fazer um ato profético aqui antes de começar a orar pelos pedidos de oração, vamos? Se a pessoa que estiver próxima de você for amigo, uma pessoa íntima, ou um familiar, melhor ainda. Pega na mão dessa pessoa assim, ó. Pega na mão. Segura na mão dessa pessoa. Vou fazer uma pergunta para você. Ao apertar a mão dessa pessoa, tocar na mão dessa pessoa, fecha os olhos. A minha pergunta para você é: você se sente sozinho aqui? Hã? Porque na sua mão você sente que tem alguém aí, sim ou não? A partir de hoje, nos momentos mais tribulosos da sua vida, fecha os olhos e lembra dessa mesma mão sendo apertada, e Deus dizendo: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não virei as costas para você. Sabe aquele dia em que o medo bateu a sua porta? Sabe aquele dia em que o desespero tentou dominar a sua alma? Ele estava lá, segurando a sua mão e dizendo: não tenha medo. Sabe aquele dia que você foi para o centro cirúrgico? Você teve que tirar sua roupa. Foi dado para você a roupa do hospital. Você teve que tirar os seus pertences: aliança, relógio, brinco, pulseira. Você estava deitado numa maca. Uma enfermeira que talvez você nem conheça ela, nem conheça a história dela, estava empurrando a sua maca, te levando para um centro cirúrgico. O frio daquela sala te assustou, né, filha? O frio daquela sala, por um minuto, fez com que o seu coração acelerasse, né?
Você não estava vendo, porque nos seus olhos naturais você via uma equipe de médicos, uma equipe médica, um cirurgião, o médico responsável pela anestesia, o anestesista, o instrumentista, toda a equipe de enfermagem ali. Só que além da equipe, tinha anjos dentro daquela sala, dizendo: pode deixar que eu luto por você aqui. Só dorme no efeito dessa anestesia enquanto eu vou cuidando. Eu seguro a mão do médico com o bisturi. Sabe aquele dia que você sofreu um atentado? Não sei se por lâmina ou por tiro, mas alguém com muito ódio tentou, no calor do momento, acabar com a sua vida. Você não morreu, você está aqui, porque Ele estava lá. Ele te livrou da morte naquele dia. Tem pessoas chorando aqui agora. E a minha oração é que esse choro hoje seja de saber que Deus tem cuidado de você, que Deus Ele tem cuidado da tua casa, que Deus tem cuidado da sua família. Sabe aquele dia que não tinha nada para comer? As crianças queriam leite, Danone, e você sem saber o que fazer, e de repente alguém bateu a sua porta. Alguém mandou uma provisão para você e mandou lá no celular: olha, estou te mandando algo aí. E você não tinha falado nada para ninguém. Aquilo lá foi Deus dizendo: você tem vergonha de pedir, né, filha? Mas eu estou vendo a sua necessidade. Eu quero que você hoje, filho, sinta o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus vai além de uma religião. O cuidado de Deus vai além de uma placa de uma igreja. Sinta o cuidado de Deus aí. Ele está dizendo: descansa a partir de hoje. Confia a partir de hoje. Eu quero que você, de mãos dadas, fale assim: ó, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Diga: Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está cuidando. Agora fala para a pessoa que você pegou na mão, fala: Deus está cuidando de você. Fala: Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando daquele processo, Deus está cuidando daquela situação. Agora vamos apresentar os nossos pedidos de oração. Pega os seus pedidos de oração. Se você anotou na folha, segura a folha. Cadê a intercessão aqui? Chorando.